Esse é o podcast do canal Contextos Bíblicos. Eu sou Rodrigo Galiza, historiador do judaísmo e cristianismo antigo. Por anos eu fui editor de resenhas críticas no periódico acadêmico Andrews University Seminary Studies, e aqui, nessa seção do meu podcast, eu resumo para você pesquisas sobre assuntos relacionados à Bíblia. Nesse episódio de resenhas, apresento minha reflexão e resumo do livro de David Eastman, Early North African Christianity: Turning Points in the Development of the Church. Cristianismo Antigo do Norte da África: Momentos Decisivos no Desenvolvimento da Igreja. Publicado em 2021 pela Baker Academics, publicadora famosa de livros religiosos nos Estados Unidos. Como estudioso do cristianismo latino antigo, observo que essa é a melhor introdução disponível em língua inglesa até o momento, e que já foi até traduzido para o português pela editora Pronobis, com o título Cristianismo Primitivo do Norte da África: Como teólogos africanos moldaram a teologia cristã. Segue então a leitura da minha resenha. David Eastman escreveu uma introdução bem organizada sobre o cristianismo primitivo na África, no norte do período romano. Em seu primeiro capítulo, ele esclarece o que quer dizer com o cristianismo primitivo, ou antigo, no norte da África. Com base nas divisões geopolíticas das províncias do Império Romano, Eastman explica aos seus leitores que a África, para os romanos, não incluía o Egito, mas era um rótulo usado para a costa norte do continente a oeste do Egito. Portanto, esse não é um livro sobre o cristianismo no continente africano conforme definido em mapas modernos, mas apenas uma região dele. Desde o início, percebi que o objetivo de Eastman seria simplificar e explicar a história. Por meio do amplo uso de fontes primárias, ele explica quem é onde e o que é o que, sem presumir que os seus leitores saibam quem foi Tertuliano, onde fica a Numíbia, o que era o Libelo. Não consegui largar o livro, embora esteja familiarizado com essa história que foi parte da minha pesquisa de doutorado. O seu estilo é muito envolvente. A linguagem é informal, mas elegante. Ele escreve como se estivesse contando uma história para um jovem cristão que não está familiarizado com as raízes históricas da igreja. Enquanto eu lia o livro, muitas vezes imaginei Eastman como se ele estivesse na minha frente, sentado no meu sofá e falando comigo, contando essas histórias. Só por essa realização eu parabenizo o autor e os editores. Esse livro é uma ótima opção para estudantes do cristianismo primitivo. É conciso e cobre as questões mais importantes do cristianismo nesse período. Eastman selecionou alguns personagens para contar sua história do cristianismo romano-africano até o século V. Na parte 1, ele fala da história de Perpétua e Felicidade, na parte 2, de Tertuliano, na parte 3, de Cipriano de Cartago, na parte 4, dos Donatistas e na parte 5, sobre Agostinho de Hipona. O livro é dividido em 5 partes, cada uma contendo 3 capítulos. O primeiro capítulo de cada parte apresenta os personagens, conforme eu já citei, em seu contexto histórico, intitulado A Vida e Tempos de Tertuliano, A Vida e Tempos de Cipriano. No segundo e terceiro capítulo de cada seção, Eastman explica algumas discussões teológicas que surgiram de circunstâncias históricas que levaram essas figuras importantes do cristianismo norte-africano a articular uma opinião coerente sobre assuntos importantes, como o propósito do martírio, o locus da autoridade divina na Igreja, o papel dos rituais e da Igreja para a salvação, a predestinação divina e a unidade da Igreja. No final de cada sessão, Eastman convida o leitor a refletir sobre as implicações de suas articulações dessas questões.
contextualizando-as em um cenário contemporâneo, tornando a história relevante para leitores modernos. Seu uso de fontes primárias é exemplar. Suas citações são curtas e diretas. Os títulos de cada capítulo são criativos e pedagógicos. Por exemplo, na parte 4 sobre as controvérsias donatistas, ele rotula os capítulos Cecilianistas versus Donatistas, igrejas rivais, no capítulo 12. Donatistas versus Cecilianistas, mártires rivais, capítulo 13. Na parte 2 sobre Tertuliano, ele usa os títulos Tertuliano defendendo a fé, apologética e hereges, capítulo 6. Tertuliano defendendo a fé, a plenitude da Trindade, capítulo 7. Em sua conclusão, ele afirma que o objetivo desse livro foi destacar contribuições significativas feitas pela igreja primitiva no norte da África, que moldaram o mundo cristão naquela época e continuaram a moldá-lo até hoje. E que seu objetivo, abro aspas, não foi convencê-lo o que você deveria pensar sobre essas questões, mas eu quero, ele continua, convencê-lo de que você deveria pensar sobre essas questões. Página 165. A não idealizar ou demonizar o passado ou o presente, Eastman, na minha opinião, foi bem-sucedido em seu esforço. Como um bom historiador, ele convida seus leitores a refletir sobre o passado e as suas influências no presente, e os desafia a decidir que tipo de futuro desejam com base nas lições da história. Ao escrever história como cristão, ele deixa claro sua suposição histórica de que as obras de Deus são manifestadas tanto no passado quanto no presente e que a Igreja está avançando apesar das mudanças culturais da modernidade e das opiniões de alguém sobre ela. O livro então inclui um pequeno índice, algumas fotos de ruínas de igrejas no norte da África, mapas do Império Romano e diagramas conectando personagens nas controvérsias donatistas. Este trabalho também fornece uma bibliografia anotada selecionada, indicando quais livros Eastman recomenda e por quais razões. Jovens estudiosos do cristianismo primitivo apreciarão suas seleções como um atalho para as leituras mais relevantes deste período e a geografia do cristianismo primitivo que ele aborda nesse livro. Para aqueles interessados no cristianismo latino no norte da África, a obra de Burns e Jensen continua sendo a mais completa. Além da lista de Eastman, eu recomendaria aos estudiosos do cristianismo da África duas obras que vão além do foco de Eastman. Primeiro, The Blessing of Africa, A Bênção da África, de Keith Burton, IVP Academics, 2007, que se concentra no Egito e na África Oriental, e vai além do período e áreas específicos abordados no livro de Eastman. Recomendo também a obra The Kingdom of God in Africa, O Reino de Deus na África, de Mark Shaw e Wajiru Gitau, publicado pela Langham Global Library em 2020, que é uma história abrangente do cristianismo no continente africano e também cobre o período que Eastman discute. Numa avaliação geral, a obra de Eastman é muito instrutiva e eu recomendaria a todos os curiosos e estudiosos sobre o cristianismo antigo. Uma excelente leitura. Se você quiser ler o original em inglês dessa resenha, acesse o link na descrição desse podcast ou procure no site do Andrews University Seminary Studies. Se quiser aprender mais sobre esse e outros assuntos, inscreva-se nos canais do Contextos Bíblicos, no Podcastle, Spotify, Facebook e Instagram. Compartilhe o conteúdo e se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários.